E o tema selecionado para a nossa reflexão no programa de hoje é mudar de casa. Chega um tempo na vida da gente que sentimos a necessidade de mudar, seja de casa ou de nós mesmos. Largar coisas muito enraizadas e profundas, mas que já não servem mais. Então surge a ideia de olhar casas novas em todos os sentidos. Quem sabe algumas que possuam ruas estreitas, que precisamos percorrer, ou outras que fiquem em ladeiras bem íngremes para desenvolver a nossa força. Ou quem sabe simplificar, resgatar o velho e criar um novo lugar. Talvez procurar uma nova casa que tenha muita água por perto para amolecer a nossa argila, que são as nossas crenças. Muitas vezes não é necessário trocar de casa, mas olhar com outros olhos para dentro da própria casa. Quem sabe, olhando melhor, possamos visualizar um rio com águas transparentes que tem a capacidade de levar embora as preocupações que não precisamos mais. Ou ainda, águas que reflitam o nosso interior. Lugares que tenham água por perto ajudam a amolecer a terra seca, que são iguais à nossa dureza, rigidez e incompreensão. Olhar através de arcos resulta em enxergar aquilo que realmente precisamos ver. Começar a entender que a casa é a nossa moradia. Somos responsáveis por ela. Podemos dar cor ou não, mas o colorido exige mais cuidado. Observar se não estamos construindo muros muito fechados em volta da nossa casa. Muros separam, pontes ligam, aproximam. Através das pontes podemos ver o outro lado e conhecer o outro lado. Muda a nossa percepção, nos transforma. Começamos a ter uma nova visão. E com a nova visão fica mais fácil pensar na nova construção ou reforma. Olhar para a nossa casa requer coragem e força. É enxergar o que precisa ser mudado e se desapegar do velho. É olhar fundo e quando o desapego acontece, ele nos leva a situações caóticas, mas valiosas. Neste momento surge uma confusão de cores e caminhos. É a reforma. Muitas vezes surge o frio e o escuro, mas como tudo passa, sempre vem o novo dia para clarear. Toda reforma ou mudança traz caos, mas precisamos lembrar que vale a pena, o resultado chega. Se a angústia bate à porta, é hora de abrir e entender que essa angústia pode vir nos ensinar alguma coisa. Ela vem avisar que alguma coisa precisa mudar. Quem sabe, uma pausa para refletir sobre tudo isso. Olhar para o rio e perceber que ele corre sozinho, tem seu tempo, faz seu curso e segue livre. A cada lugar que o rio passa, ele vê novas paisagens e nós queremos nos fixar, permanecer. É hora de recomeçar. Mudar de casa ou reformar, assumir responsabilidades, ser dono dela. Com certeza, não é fácil, mas vale a pena. Que bom esse texto, não é verdade? Eu gosto de textos como esses que podem nos fazer refletir sobre a necessidade de uma mudança. E normalmente as mudanças sempre mexem com as estruturas da nossa vida. Quase ninguém quer mudar exatamente porque uma mudança mexe com muita coisa. Eu vivi essa experiência porque me mudei recentemente, há mais ou menos um ano, e o interessante foi que naquela mudança eu comecei a descobrir coisas guardadas, coisas tão preciosas que eu ficava impressionado. Eu comentava: Fátima, mas isso aqui? E aquelas fotos lindas que estavam encaixotadas lá no armário, que há anos a gente não via, de repente nós começamos a nos deliciar com aquelas fotos
fotos, vendo as meninas ainda pequenininhas, enfim, vendo como a gente era. E graças a Deus, porque acontece uma coisa fantástica na nossa vida, não é verdade? Quando a gente olha aquelas fotos antigas, meu Deus, como a gente estava mal naquelas fotos, não é? E principalmente aqueles que olham para fotos cujo tempo ainda foi vivido sem uma experiência real com Jesus. Meu Deus do céu, o que é aquilo, não é não? Outro dia, uma filha minha, ela olhando umas fotos antigas lá em casa, ela disse assim para mim: papai, mas você era feio demais. Eu sei que eu continuo feio, mas eu já fui mais feio. Pelo menos foi a avaliação da minha filha. Embora para ela ou para elas, né, para os meus filhos, eu sempre serei bonito, nunca serei feio. Mas ela me disse isso com toda sinceridade: pai, você melhorou e melhorou muito. Agora, sabe por que é que a gente percebe essas coisas? É porque a gente começa a mexer, começa a remexer lá no fundo das coisas. E às vezes na nossa vida acontece também de termos que abrir algumas gavetas. E eu não digo aquelas gavetas lá do seu armário, são gavetas do nosso interior, né? Gavetas do nosso emocional, gavetas do nosso sentimental. É preciso abrir essas gavetas, dar uma olhada para ver o que tem lá dentro, porque com certeza tem coisas lá dentro que precisarão ser jogadas fora, porque elas estão só entulhando, elas não cooperam e não completam absolutamente nada em nossa vida, mas lá dentro daquelas gavetas também nós vamos encontrar recordações, momentos maravilhosos que vivemos, embora não possamos viver reféns do passado, tenha sido ele bom ou ruim, porque precisamos sempre partir do presente para o futuro e não do presente para o passado. Não devemos ficar arrastando no nosso dia a dia aquelas coisas que vivemos lá atrás e que, como eu disse aqui em outras oportunidades, muitas vezes produzem constrangimentos, tristeza no nosso coração. Não é preciso também viver refém dessas coisas, mas é preciso também ter coragem para mudar. E como eu disse, toda mudança encontra num primeiro momento uma resistência. Eu falo por mim mesmo. Por exemplo, mudar de casa para mim, meu Deus do céu. Você quer me deixar triste, chateado, sei lá? É falar assim, vamos ter que mudar. Ah, eu não gosto, não gosto. Mas às vezes tem que acontecer a mudança. E quando você muda, é aquela confusão. É poeira, é sujeira. Aí você começa a separar coisas. Não, isso aqui eu não vou levar, isso aqui eu vou dispensar, eu vou jogar fora. Aí, de repente, você separa aquela montoeira de coisas que você diz que vai jogar fora. Aí vem, de repente, brota aquele sentimento de prejuízo, aí você vai lá naquele monte de coisas que você disse que ia jogar fora e começa a separar coisas que você ainda vai continuar guardando. Guardando para quê, muitas vezes? Para nada, absolutamente nada. E na nossa vida também, às vezes, é assim. Às vezes ficamos guardando coisas. Por exemplo, pessoas que ficam guardando rancor. Meu Deus, joga fora, correndo esse rancor. Pessoas que ficam guardando ódio. Aliás, um político famoso, eu não vou aqui citar o nome dele em respeito à memória dele, mas ele tinha uma expressão cruel, terrível, muito terrível. Ele dizia assim: vingança é um prato que se come frio. Meu Deus do céu, quanta gente hoje está guardando comida na geladeira, ou seja, vingança na geladeira, sabe? Não aceite isso. Vingança é um prato que se come frio. Não, não, não. Você não precisa ser uma pessoa vingativa. Você não precisa ser uma pessoa rancorosa, uma pessoa odiosa. Não. De repente você pode também me dizer: mas Vanderlei, a vida toda eu fui assim. Eu sempre fui uma pessoa rancorosa. Eu sempre odiei as coisas. Olha, isso não quer dizer que você tenha que continuar vivendo assim, a não ser que você queira. E se você quer, há uma coisa que Deus nos deu e nos deu a todos: o livre-arbítrio. E por causa do livre-arbítrio, muitas vezes Deus não vai interferir na nossa vida e não vai mudar em nós aquilo que nós não queremos que seja mudado. E Ele não fará isso por uma razão muito simples: Deus não invade a nossa privacidade. Deus não viola a sua própria palavra. A sua palavra diz que Ele nos deu o arbítrio livre.
O apóstolo Paulo sintetiza muito bem isso quando ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu poderia, de repente, quem sabe, fazer uma série de coisas. Todas as coisas me são lícitas, mas será que todas me convêm? Não. Então, entre o lícito e aquilo que convém, procure identificar aquilo que convém e separe o que convém para continuar com você. E embora o que você separou para não continuar sendo levado ou carregado por você, embora sendo lícito, deixe de lado, porque às vezes é exatamente isso que tem formado o grande peso que não tem te permitido caminhar, ou que tem embaraçado tanto a sua caminhada. É preciso, num determinado momento, que cada um de nós façamos essa mudança. Como o texto diz aqui no início dele, às vezes a mudança é de casa ou de nós mesmos. A mudança precisa acontecer dentro de nós. Abrindo essas gavetas da nossa alma e tirando de lá aquelas coisas que estão guardadas há tanto tempo e que têm nos feito sofrer. Tem muita gente que hoje está sofrendo, sabe por quê? Porque estão guardando nas gavetas da sua alma, nas gavetas do seu emocional, nas gavetas sentimentais, coisas que estão fazendo com que elas adoeçam. Eu via recentemente uma matéria sobre uma doença muito comum, principalmente às mulheres, mas também aos homens, e principalmente aqueles já numa idade mais avançada, que é a osteoporose. E a Bíblia é interessante que ela fala da osteoporose. Você nunca viu isso na Bíblia? A Bíblia diz que os nossos ossos, eles podem ser enfraquecidos. Podem. E o que é que pode enfraquecer os nossos ossos? Muitas vezes, o guardar o ódio. Enfraquece os ossos, ou seja, causa osteoporose nos nossos ossos. Não é que seja uma coisa hereditária, porque na minha família todos tiveram isso, eu vou ter. Não. Muitas vezes são as coisas que estamos fazendo ou aqueles ressentimentos que temos guardado é que tem nos adoecido. É tempo de mudança e de mudança para melhor. E pode ter a coragem de mudar. Não tenha medo de mudar, porque essa mudança vai com toda certeza trazer muitos benefícios para a sua vida e para aqueles que estão à sua volta. Vamos orar agora, vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, mais uma vez obrigado por este tempo precioso, obrigado por esta palavra e ajuda-nos, ó Deus, para que possamos mudar naquilo que precisamos mudar. E que o Senhor, meu Pai, possa conduzir a nossa vida, nos dando a direção todos os dias e nos dando principalmente coragem para mudar. É o que te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus por mais este programa. O nosso tempo, infelizmente, acabou, mas eu espero te rever no nosso próximo encontro. Lembrando mais uma vez que sem Jesus não dá para ser feliz.